Fala, gente querida! Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, onde vocês estiverem nesse momento. Queridos, glória a Deus, né? Estamos vivos, com saúde, desfrutando, né? Da presença do Senhor. Queridos, vamos estudar a palavra? Os meus vídeos, eles estão bem longos, né? Eu tento fazer o mais rápido possível, mas eu não consigo falar pouco. Eu sempre falo bastante, por isso os vídeos eles são longos, então tá passando de devocional para vídeos de estudo, mas vamos seguir, né? A direção do Espírito Santo de Deus, aquele que ele colocar no meu coração e nos meus lábios, é isso que nós vamos, né, trazer aqui. E vamos receber do Senhor aquilo que o Senhor Deus, ele tem para nos falar, né? Porque quando nós estamos no controle do Espírito Santo, nós não decidimos nada, é Ele que vai nos direcionando, é Ele que vai, né, dando forma às coisas, vai tomando os caminhos e vai nos levando, né, a fazer a vontade do Senhor. Então, eu sou apaixonada pela palavra de Deus, eu gosto de estudar, né? E eu quero passar esse conhecimento que o Senhor Deus me dá para vocês. Por isso, né, se você gosta de estudar a palavra de Deus, se você é aquela pessoa que tem sede e fome da palavra, você tem dúvida em muitas coisas e você quer aprender, então esse é o seu lugar. Esse é o lugar para pessoas que querem estudar a palavra de Deus, né? Tem prazer de ouvir a palavra de Deus, porque agrega conhecimento, então aqui é o seu lugar. Então, nós vamos lá, vamos estudar. Queridos, hoje a gente vai falar, vamos estudar, melhor dizendo, né? Porque eu vou falar e vocês vão ouvir, né? Hoje eu quero falar uma coisa extraordinária que o Espírito Santo trouxe no meu coração para nós estudarmos hoje, que é sobre a dura serviço. Já conheceu pessoa, né? A pessoa dura, difícil, né? Difícil de convencer, difícil de argumentar, sabe? Aquela pessoa dura, né? Olha só, vamos falar sobre isso hoje, vamos aprender um pouquinho mais em cima desse texto aqui, ó, que tá lá em Êxodo 33. Êxodo 33. Peraí, queridos. Em Êxodo 33, versículo 8, né? Que diz o seguinte, ó. Em Êxodo 33. Espera só um minuto, queridos. Ó. Primeiro, a gente vai estudar aqui, ó. Em Êxodo 32, vamos voltar um pouquinho, ó. Vamos em Êxodo 32, no versículo 9, onde Deus vai falar o seguinte, ó. E Deus disse a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Queridos, deixa eu dar o contexto desse estudo aqui, né? Para você não ficar... Eu sei que muitos já conhece a palavra, já vai saber do que eu vou estar lendo aqui. Mas tem pessoas que com certeza não conhecem a história e vai ficar meio perdido. O contexto desse estudo de hoje, querido, vem falando do povo, né, de Deus, né? Quando Moisés ele subiu no monte para receber de Deus, né, as tábuas dos mandamentos, e o povo ficou no acampamento. Nesse período de tempo que Moisés ficou lá 40 dias, o povo, eles se corromperam, eles fizeram, né, bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus, e disseram que aqueles ídolos, né, foi quem libertou eles do Egito, e começaram a adorar esses ídolos. Por isso, olha aqui, ó, eu vou contar direitinho para não ficar, né, a história pela metade, o texto no contexto para você entender bem. Olha só, do capítulo 32 de Êxodo, para você que quer conferir aí na sua casa, a partir do versículo 7, olha lá, direitinho para você entender. Então disse Deus a Moisés: Desce, vai-te daqui, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Se desviaram
depressa do caminho que eu os ordenei, e fizeram para si um bezerro de metal fundido. Eles o adoraram e lhes ofereceram sacrifício, dizendo: Ó Israel, este é o teu Deus, que te fizeram subir da terra do Egito. E disse Deus a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que este povo é povo de dura cerviz. Querido, o que é dura cerviz? É um povo de pescoço duro, é um povo, né, de coração duro, é um povo difícil de ser ensinado, é esse povo de dura cerviz. Já eu vou, né, detalhar mais o que é essa dura cerviz. E aí, no capítulo 34, né, no versículo 8 e 9, Deus, ele continua falando para Moisés, ó. Então se apressou Moisés a prostrar-se em terra e adorou a Deus, dizendo: Se tenho achado favor aos teus olhos, ó meu Senhor, irá agora, meu Senhor, entre nós, porque o povo é de dura cerviz. Perdoa nossas culpas, nossos pecados, e nos faça como herança. Olha só, quando o povo se corrompeu, Deus falou para Moisés que a presença dele não ia com esse povo, né? Então Moisés faz aqui uma oração, né? Adorando a Deus e intercedendo em favor do povo, do pecado do povo, né? Pedindo a presença de Deus, né? Reconhecendo que o povo era um povo de dura servir, pedindo perdão de Deus, né? Que Deus perdoasse e seguisse com eles. E aí, queridos, vamos entender um pouquinho o que é essa dura cerviz. O que é uma dura cerviz? A cerviz é a nuca do animal, né? A parte do pescoço do animal, né? É um animal de pescoço duro, né? Então, é um povo teimoso, é um povo orgulhoso, é um povo desobediente, né? É um povo que se recusa a seguir orientação. Você conhece pessoas assim? Você conhece um povo assim? Você conhece alguém assim? A pessoa está 10 anos, né? Na mesma condição, né? Não muda, tá vendo, né? Que tá fazendo coisa errada, tá vendo que tá no caminho errado, tá vendo que precisa mudar, que tem que mudar de direção, que tem que mudar a atitude, mas a pessoa continua naquela teimosia, né? É povo que se recusa a seguir orientação, né? As orientações divinas, os mandamentos de Deus. Queridos, essa palavra, ela descreve uma pessoa que se recusa a mudar de opinião, ela prevalece ali na opinião dela e não muda por nada, né? A palavra de Deus está falando uma coisa, mas ela não quer saber, ela quer fazer aquilo que ela quer, né? Ela não muda de opinião, né? Para seguir as diretrizes de Deus, né? Ela não quer obedecer a Deus, ela quer, né, andar com orgulho e com arrogância, né? É um grupo de pessoas que não se submete facilmente, né, à autoridade, que resiste à autoridade, que resiste à sabedoria e que apesar, né, das advertências, elas preferem seguir o seu próprio caminho, né, mesmo sabendo que está errado, sabendo que está no erro. Isso é a dura cerviz, né? A pessoa sabe que está no erro, sabe que precisa mudar, mas ela quer, mesmo assim, ela quer seguir o seu próprio caminho, ela não se importa, né, com obedecer a Deus, com as diretrizes da palavra de Deus, né? E o que é mais grave nisso, queridos, é que muitos, né, eles querem um Salvador, mas eles não querem um Senhor, né? Eles querem Jesus só como um Salvador. Ai, que lindo, Jesus me salvou. Mas eles não querem Jesus como o Senhor da sua vida. E deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Se Jesus não é Senhor da sua vida, você não pertence a Ele, porque Jesus, ele não é só o teu Salvador. Ele é o teu Salvador e o teu Senhor e o meu Senhor. Então, não adianta, queridos, não adianta. Olha, aquele povo, né?
Aquele povo todo que saiu do Egito, que Deus cuidou deles no deserto, era povo de dura serviço, era povo que não queria obedecer, era povo que não queria ouvir, era povo que queria fazer a vontade deles, né? Esse povo morreu todo no deserto, né? Essa geração morreu toda no deserto. Dessa geração, pouquíssimas pessoas se salvaram. Mas a geração seguinte, os descendentes desse próprio povo, eles também morreram em cativeiros por causa da dura serviço do coração deles, né? Olha só, o povo, né, que saiu do Egito, morreram no deserto por murmuração, por dura serviço, por ter o coração endurecido, né? Cabeça dura, não aceita, não tem um coração maleável, não tem um coração ensinável, um coração que aceita as rédeas do Espírito Santo, né? Olha aqui, vamos lá para Isaías para você ver, para a gente contextualizar aqui o que a gente viu no Êxodo. Aqui está falando, né, do povo que saiu do Egito. E aqui a gente vai ver os descendentes desse povo, porque esse povo que era de dura serviço, que morreram todo lá no deserto, a geração deles se tornaram cativos, né? Se tornaram cativos, peregrinos em terras estranhas. Por quê? Por causa de dura serviço, por causa de idolatria. Olha só, Isaías 48, 4 diz o seguinte, ó, 4 e 5. Eu sei que és duro e que a tua cerviz é um nervo de ferro e de bronze tua testa. Olha aí o que eu falei para você. A cerviz era a nuca do animal, né? O pescoço do animal, quando o animal era colocado, né, para fazer ali as suas atividades, né? Ele endurecia o pescoço, ele não aceitava, né, a canga, né? Ele não aceitava, ele enrijecia o pescoço, ele não queria. Então, Deus está comparando o povo, né? A dura cerviz do povo, o pescoço duro do povo, né? Que é essa resistência em não obedecer, não aceitar as diretrizes da palavra de Deus. Olha aí, eu vou ler de novo para você entender, ó. Versículo 4 do capítulo 48 de Isaías. Eu sei que és duro, ó, e que tua cerviz é um nervo de ferro e de bronze tua testa. Olha aí, não aceita, né? Não aceita, rejeita. Desde a antiguidade as dei a conhecer. Olha aí, olha Jesus falando por meio do profeta, né? Desde a antiguidade, desde lá do começo, nós acabamos de ler, lá, desde Êxodo, né? O povo, né, não muda, né? O povo continua com essa dura serviço. Olha a genética, né? A herança hereditária que essa geração recebeu, né? Dos seus pais, né? Toda essa geração dos filhos, né? Que herdaram a terra prometida, eles vieram com essa genética no seu DNA, né? De dura serviço, de intolerância, de idolatria. E olha só, aí Deus fala, ó, desde a antiguidade as dei a conhecer antes que acontecesse. Te anunciei de modo que não disseste, meus ídolos o fizeram, e minhas imagens talhadas e fundidas me livraram. Olha aqui Deus falando para eles, ó, que desde a antiguidade Deus deu a conhecer, né, essas coisas antes que acontecesse. Deus anunciou, né? Deus anunciou, Deus mostrou, e eles não aceitaram. Olha os dias de hoje, a gente mostra, a gente prega a palavra, a gente fala da palavra de Deus, mas os corações estão endurecidos, eles não querem, eles não aceitam, é povo de dura serviço. Olha aí, ó. Aí Deus fala, né, que falou com eles antes de acontecer, para que eles não adorassem a ídolos, né,
para que eles não fizessem, né, imagens talhadas, né, fundidas, né? Então, mesmo com os avisos, mesmo Deus avisando a eles, né? Eles não abaixaram a cabeça, eles não tiveram humildade, eles continuaram, né? Com a sua dura cerviz, eles continuaram com o coração endurecido. Eles não abandonaram os seus maus caminhos, né? Eles não foram, né, moldados pela palavra, eles continuaram nos desígnios malignos do seu coração, né? Continuaram fazendo o mal, continuamente esse povo fez o mal, né? Primeira geração que saiu lá do Egito, né? Esse povo que saiu do Egito. Queridos, deixa eu, né, falar uma coisa para vocês. Milagre não salva ninguém, né? Ver milagres, olha, o povo de Israel, ele é exemplo para nós de que milagre não é indício de fé, milagre não muda a vida de ninguém, porque se milagres, né, aumentasse a fé de alguém, se milagres, né, fizesse tanta diferença, aquele povo todo tinha sido salvo. Não existe povo do mundo que viu mais milagres do que o povo de Israel. O povo de Israel viu o mar se abrir. O povo de Israel recebeu o maná do céu. O povo de Israel viu a glória de Deus no Monte Sinai. O povo de Deus viu as pragas no Egito. O povo de Israel viu as pragas no Egito. Queridos, eles viram todos esses milagres e eles caíram mortos no deserto por conta de idolatria, de dura cerviz, de coração endurecido, de não aceitar, né, as diretrizes de Deus, de não aceitar a palavra de Deus, de falta de obediência. Eles morreram na desobediência, vendo todos esses milagres. Então, queridos, a fé, você não precisa de milagre para gerar fé. Olha quantos milagres Jesus fez, né? Também, né? E muitas pessoas não creram. Então, cuidado, queridos, cuidados, vamos estar alertas, porque aquele povo viram milagres, viram prodígios. Olha, as muralhas de Jericó caindo, né? O mar vermelho aberto, olha quantos milagres esse povo viram. Então não se trata de milagre, né? Ninguém é salvo, né? Por isso não é o que nos liberta, não é o que vivifica a nossa fé. Sabe o que nos traz salvação? É obediência a essa palavra aqui. Você pode ver milhões de milagres todo dia na sua vida. Se você não obedecer essa palavra, se Jesus não for Senhor da sua vida, queridos, nada adianta. Vai ser igual aquele povo que saiu do Egito e morreu tudo naquele deserto, murmurando, reclamando. Então, não é sobre milagres, queridos, não é sobre isso, é sobre conhecer essa palavra, é sobre aceitar Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida e obedecer essa palavra. É isso que vai me dar e vai te dar vida eterna, é obediência, né? Por meio da fé, porque a fé gera em nós obediência. Entendeu? Vamos para mais um texto, né? Vamos para mais um texto aqui para a gente concluir, né? Olha aqui, olha só, aqui já é Novo Testamento, Romanos no capítulo 2, no versículo 5 diz assim, olha aqui, ó. Porém, pela dura cerviz de teu coração, não arrependido, reserva para ti tesouros de ira, para o dia da ira e para a manifestação dos juízos de Deus. Olha aqui, ó. Eu li um texto lá no começo, em Êxodo. Eu li um texto lá em Isaías, na metade, nos profetas. E li um texto aqui, ó,
No Novo Testamento, em Romanos, todos eles se complementam, falando a mesma coisa. O coração do homem é duro, é de dura cerviz, não é ensinável, é uma terra seca, não aceita admoestação, não aceita disciplina, não aceita correção, é um nervo duro, como diz lá Isaías, é como ferro, é duro como ferro, né? Mas aqui, queridos, tem sentença. Olha a sentença aqui para quem tem o coração endurecido, para quem tem dura cerviz, quem não quer obedecer, quem quer viver as suas próprias vontades, quem quer fazer a sua vontade, quem quer viver atrás dos seus ídolos, né? Olha aí, ó. Porém, pela cerviz de teu coração não arrependido, reservas para ti tesouros de ira, para o dia da ira e para a manifestação do justo juízo de Deus. Queridos, aquele povo que saiu do Egito, eles morreram no deserto por dura serviço, dureza de coração, dureza de mente. O povo os descendentes dele, a geração depois deles, foram tudo para o cativeiro. Muitos morreram no cativeiro, foram 70 anos de cativeiro desse povo por dura serviço. E você acha que é diferente nos dias de hoje? Não, queridos, não é diferente não. O povo nos dias de hoje continua com essa dura serviço. Por isso, Paulo fala aqui, ó, que quem tem esse tipo de atitude está reservando tesouros de ira, né? Tesouros de ira, sentença de morte. Então, queridos, que coisa extraordinária é quando nós temos um coração maleável, um coração ensinável, um coração humilde para aprender. Querido, só aprende os humildes, só aprende quem é humilde, só aprende quem sabe ouvir, só aprende quem tem interesse, só aprende quem tem sede, só aprende quem tem fome, só aprende quem tem paciência. Os soberbos, os de dura cerviz, eles não aprendem. Por quê? Porque eles não querem ser disciplinados, eles não querem ser exortados, eles não querem a correção, eles querem andar na dureza do coração deles. Só que essa dureza de coração vai gerar o quê? Tesouros de ira. Tesouros de ira, porque mais uma vez eu vou repetir, se Jesus, ele não é Salvador e Senhor da sua vida, queridos, nós estamos perdendo tempo, né? Porque Jesus, ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. Não desvencilha uma coisa da outra. Ele é o nosso Senhor. E nós devemos prestar a Ele toda a honra, toda a glória que é devido ao nome dEle. Porque todo o poder foi entregue a Ele nos céus e na terra. E como súditos que nós somos do seu reino, nós temos que andar nas diretrizes desse reino de Deus. Queridos, não se enganem. Não se enganem, o caminho é estreito, né? Por que hoje, né, a gente vê tanta a maldade no mundo, né? O pecado se expandindo cada vez mais, porque as pessoas, elas não querem mais obedecer, elas não querem obediência, elas querem andar por conta, né? Elas querem fazer a sua própria vontade, elas não querem obedecer a Deus, né? E por isso, né, Deus, o próprio Deus, né, ele deixa, ele permite, porque Deus, ele é um Deus justo, ele é um juiz justo, né? Ele deu a cada um o direito de fazer escolha, de decidir. Mas, queridos, com certeza, cada um de nós
sofreremos as consequências de nossas escolhas. E mais uma coisa que eu quero falar aqui, que eu senti de Deus de falar. Queridos, salvação é algo individual. Individual. Um pai não salva um filho não salva um pai. Nós podemos ser influências para eles, mas nós não salvamos os nossos filhos, nós não salvamos os nossos esposos, né? A salvação, ela é individual na vida de cada um, porque salvação está relacionado à aceitação, a aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Não é um coletivo, né? Não é um coletivo. Seria muito bom, né? Não pensem que às vezes, por amor, né? Por amor de um servo, Deus salva, né, a sua família. Não, queridos. Eu vou explicar, vou dar um exemplo bíblico aqui para você entender o que eu estou falando. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas por amor a Davi, Deus não livrou Absalão da morte. Por amor a Davi, Deus não interferiu na escolha de Absalão de se revoltar contra o próprio pai, de tentar matar o próprio pai, de guerrear contra o próprio pai. Ele era filho de um servo de Deus? Sim. Seu pai, Davi, era um homem segundo o coração de Deus? Sim. Mas nem por isso os filhos de Davi, né? Eles foram como o seu pai Davi foi. Queridos, a gente precisa entender isso. Você precisa crescer nessa fé, nessa graça, nesse conhecimento. Você precisa amadurecer a sua fé para entender que a salvação ela é individual, que ninguém salva ninguém. Porque se Deus, né, por amor a Davi, salvasse a família de Davi sem que eles aceitassem, Deus estaria sendo injusto. E Deus, ele não privilegia uns em detrimento de outros. Queridos, Deus já fez tudo o que ele poderia fazer para salvar o homem. Deus já fez tudo o que ele poderia fazer. Deus já fez por meio de Jesus Cristo para salvar o ser humano. Agora, não depende mais de Deus, não está mais nas mãos do Senhor, porque senão, né, Deus estaria privilegiando, né, uns, né? E não, queridos, Deus já fez tudo que ele tinha que fazer para salvar o ser humano. A aceitação é individual de cada um. E se você tiver uma fé madura o suficiente para entender que talvez o teu filho não vai aceitar, que talvez a tua filha não vai aceitar essa oferta de graça, que talvez o teu marido não vai aceitar essa oferta de graça, que talvez a tua esposa não vai aceitar essa oferta de graça. Mas, queridos, prossiga. E Deus não vai intervir na vida deles e na escolha deles por amor a você, que fez a escolha de servi-lo, de obedecê-lo. Porque, querido, salvação é para quem ama Jesus, é para quem quer estar com Ele, é para quem entende que não suporta mais viver sem Jesus, que Jesus é maravilhoso, é quem entende o que Jesus fez naquela cruz. Ele tomou o meu e o seu lugar. É para quem já dimensiona, né, a eternidade. É para quem tem saudade da eternidade. É para quem tem desejo de estar com Jesus. É para quem quer viver para Jesus. É para quem entende que Jesus é o seu Senhor. Será que vocês conseguem entender isso, queridos? E outra coisa grave que eu vou dizer aqui para você, e eu espero que você entenda do fundo do meu coração. Queridos, às vezes tem muitas pessoas
dentro de denominações, famílias que estão perdidas. A questão não é estar dentro da denominação, a questão é que Jesus estar dentro da pessoa, não é a pessoa estar dentro da denominação. Tem muitas pessoas, muitos pais e mães com filhos dentro de denominações perdidos. Vocês não entendem isso, queridos? Jesus precisa nascer no coração, né, daquele que aceita. Então, queridos, os filhos vêm para nossa família e nós temos obrigação, né, de ensiná-los, de amá-los, mas eles vão fazer a própria escolha deles, né? Eles vão fazer a própria escolha deles. Nós vamos amá-los, nós vamos desejar a salvação da alma deles. Mas, queridos, coloca uma coisa na sua mente. Eles têm escolhas, né? Eles têm escolhas. E as escolhas deles nem sempre vão ser as nossas. Houve um tempo na história em que os filhos, eles seguiam as profissões dos pais, eles seguiam a religião dos pais, né? Mas conforme o pecado foi aumentando no mundo, né, esses vínculos foram, né, se dissolvendo. Hoje em dia a religião dos pais não é mais a religião dos filhos como era antigamente. Hoje em dia os filhos não querem mais a profissão de fé dos pais, os filhos não querem mais a profissão dos pais. Eles querem fazer escolhas diferentes. E, queridos, deixa eu falar mais uma coisa aqui. O povo de Israel era um povo separado no deserto, mas hoje nós não estamos separados no deserto, nós estamos junto da Babilônia, nós estamos dentro de Sodoma, dentro de Gomorra, dentro da Babilônia, nós estamos dentro, né, das nações adoradoras de tudo que não presta. Mas isso não faz diferença nenhuma, porque se estar separado fizesse diferença, esse povo de Israel, eles tinham ido para o céu, né? Eles tinham alcançado salvação. Isso é indício de que quando você serve a Deus verdadeiramente, o mundo não te corrompe, né? Como foi com Daniel, que foi para a Babilônia e não se corrompeu, né? E tantos outros dentro da palavra de Deus. José foi para o Egito e não se corrompeu, porque Deus estava dentro dele. Se Deus está dentro de mim, de você, nada vai nos corromper. Não vai ser o meio, né, que a gente vive que vai nos corromper. Assim como aquele povo estava ali no deserto sem a influência dos ídolos, mas Deus não estava dentro deles. Quem estava dentro deles? A influência dos ídolos. Queridos, Deus deu 10 pragas para tirar o povo do Egito. E Deus deu 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. E não funcionou. O povo continuou rebelde. O povo continuou desobediente. O povo continuou idólatra do mesmo jeito. Então, queridos, já estou finalizando. Queridos, salvação é para quem entende a graça de Jesus, é para quem entende e aceita que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor, é para quem quer viver em obediência, embaixo de obediência, é para quem ama essa palavra e vive por ela. É para esse tipo de pessoa que entende que não consegue viver mais sem Jesus, que entende que não consegue mais viver sem essa palavra, que entende que nada nesse mundo tem valor perante o reino de Deus, perante tudo que Jesus fez por nós. Como Paulo diz, Paulo fala assim, olha, eu julgo tudo isso aqui, ó, esterco, lixo, eu julgo tudo isso aqui, ó, sem valor, né, perante o valor inestimável que é a glória de Deus. Então, queridos, é sobre isso. Salvação não é para qualquer um. O padrão do céu é elevado, a porta é estreita, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, as denominações estão lotadas de ídolos, né? Os ídolos gospels, as estrelas, né?
Você vai num culto que tem a palavra, tem 20 pessoas. Você vai no culto que tem um cantor gospel, tem não sei quantas mil pessoas. Você vai no culto onde tem um pastor famoso, onde tem um líder famoso, onde tem fulaninho famoso, enche, que não tem nem lugar para sentar. Você vai no culto onde um irmãozinho simples abre a palavra de Deus, tem 5, 10 pessoas. Por quê? Porque eles não buscam Deus, eles estão buscando o ídolo. Eles estão buscando os ídolos, queridos, não se enganem, né? Aquele irmãozinho simples que não fez teologia, mas que foi cheio do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus, né? Porque a teologia do mundo, para Deus, nada, 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 né? Não tem valor nenhum. O que tem valor para Deus é o poder do Espírito Santo dele operando em vasos, né? Em vasos de barro, em vasos simples, humildes, aqueles que aceitaram, né? Receber de Deus a genuína palavra, a palavra de Deus verdadeira, sem mistura. Esses não têm valor, né? Esses não têm valor, são os Zé Ninguém do mundo, que ninguém dá valor, mas no reino do céu ele tem grande valor. Então é isso, queridos, é isso. Muitos que estão nas denominações, eles não estão buscando a Deus. Eles estão buscando os ídolos, eles estão buscando os palestrantes, porque se você busca a Deus, independente da pessoa que vai trazer a palavra, independente do instrumento, o importante é isso aqui, ó. O importante é a palavra, o importante é Jesus, o importante não é a pessoa pode ser gorda, alta, magra, pequena, loira, pode ter 10 mil faculdades, pode não ter nenhuma, isso não importa. O reino de Deus, ele é um reino diferenciado, Deus usa quem ele quer. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Nós buscamos a Deus por quem ele é. Nós não estamos buscando títulos, nós não estamos buscando pessoas, nós estamos buscando a Deus. É a ele que nós estamos buscando, tá bom? Queridos, falei bastante hoje. Vocês entenderam o que é uma dura cerviz? É um povo, ó, de cabecinha dura, que não aceita. Sabe aquele povo? Ah, mas não é bem assim. Ah, mas eu acho que Deus, imagina que Deus, né, é tão cruel assim. Ah, mas eu acho. Ah, mas eu acho. Ah, nada a ver. Você já viu? Ah, nada a ver. Queridos, não se engane. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Deus, ele é justo, ele é reto e ele é santo. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui impressionante para vocês. Olha aqui, ó. Deus, ele não poupou o próprio filho, ele permitiu o filho vir aqui morrer da maneira que ele morreu. Naquela cruz, chicoteado, humilhado, exaltado. Você acha que ele vai aceitar qualquer um fazendo de qualquer jeito? Olha aqui, o filho veio na plenitude dos tempos, obedeceu o pai em tudo, cumpriu tudo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E eu e você queremos achar que a gente vai fazer do nosso jeito aquilo que a gente quer, que a gente vai herdar o reino do céu? Não vai não, queridos. Não vai. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Se eu e você não for obediente a essa palavra até a morte para receber a coroa da vida, nós não vamos tê-la. Ponha isso na sua cabeça. O reino de Deus, ele não é um reino bagunçado, esculhambado. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem, um Deus de decência. Ordem e decência. O padrão do céu, queridos, é um padrão, é um nível alto. O padrão do céu é um padrão real. Deus é rei. Ele é rei desse universo. E ele não aceita qualquer coisa, nem de qualquer jeito, não. Ele aceita somente a obediência à vontade dele, aquele que ele deixou para nós. Porque se nós soubéssemos alguma coisa, nós não necessitaríamos de um Salvador. Isso é indício de que nós não sabemos de nada e que nós precisamos ser guiados por essa palavra. Mas é essa palavra, não é o achismo, não é o eu acho. Nós não achamos nada, nós apenas obedecemos, porque nós entendemos que o nosso Deus, o Criador do universo, ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece
o princípio, o meio e o fim. Ele sabe todas as coisas e ele está no governo, no controle de todas as coisas. Então, querido, você quer viver bem aqui na terra e ir para a eternidade? Obedeça. Seja obediente. Não questione a palavra de Deus. Porque quando você questiona essa palavra, você está questionando o próprio Deus. Quando você fala assim, eu acho isso e acho aquilo, você está falando, Deus, o Senhor não sabe o que faz. Eu sei melhor do que o Senhor. É isso. Então não questione, obedeça, né? Tenha um coração ensinável pelo Espírito Santo. Não seja como aquele povo de dura cerviz, né? Povo rebelde, desobediente, né? Que preferiram fazer a sua vontade, mas olha o que Paulo fala. Estão acumulando iras, né? Queridos, o povo de Israel teve tempo para ir para um cativeiro. Os nossos dias hoje não há tempo para cativeiro não, tá, queridos? Não há tempo para cativeiro para nós. Jesus está voltando, agora é sentença. Sabe por quê? Porque nós temos o começo, o meio e o fim da história desse mundo. Nós não somos inocentes nessa história. A palavra de Deus está aqui como testemunho contra mim e contra você. Então, agora é sentença, é sim, sim, não, não. Ou nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida e vivemos em obediência a essa palavra, ou acumularemos para nós, né, taças de ira para o juízo, tá bom? Fica aí o alerta para nós, né? Se você é salvo em Cristo Jesus, você não vai se ofender com essa palavra. Você vai dar glória a Deus porque você é liberto em nome de Jesus, tá bom, queridos? Vamos orar? Querido Deus, Pai Celestial, eu te louvo, Senhor, glorifico o teu nome santo, agradeço, Pai, por esse momento de estudo, agradeço, Senhor Deus, porque a tua palavra, Senhor Deus, ela nos liberta, Pai, tua palavra diz que conhecereis a palavra e ela vos libertará e nós estamos sendo libertos, Pai, eu creio. Por essa palavra, Senhor Deus, vinda, Pai, dos altos céus. Eu creio, Senhor Deus, que o teu santo e bom Espírito, Pai, vai inspirar, Senhor Deus, a mente dos meus irmãos, trazendo entendimento, Senhor Deus, todo aquele coração, Pai, contrito, aquele coração ensinável, aquele coração humilde, Pai, que a tua palavra, Senhor Deus, germine nesses corações, Senhor, que eles possam dar frutos, Pai, que eles entendam, Senhor Deus, o teu amor, Pai, que a tua disciplina, Senhor Deus, é porque tu nos ama, Pai, e quer nos ver, Senhor Deus, na eternidade. Pai, abençoe o nosso dia de hoje, nos dá a tua paz, nos dá o entendimento da tua palavra, porção dobrada do teu Espírito Santo. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a mantermos a comunhão com o Senhor todos os dias da nossa vida, Pai, que a nossa vida, Senhor Deus, seja uma oferta de louvor a ti, Pai, que o Senhor se agrade dos nossos atos, das nossas atitudes, Senhor Deus, e que cada dia, Pai, na tua presença, sejam dias de alegria, sejam dias de glórias, porque nós sabemos que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é presente na nossa vida, o Senhor é refúgio na tempestade, é tudo que precisamos, como precisamos. O Senhor é o nosso eu sou. O Senhor é tudo que nós precisamos quando precisamos. Por isso, Pai, nós glorificamos o teu nome santo. Agradecemos, Senhor Deus, por esse pão, essa palavra viva, eficaz, que mexe conosco, porque nós somos pecadores, Senhor Deus, mas que essa palavra, ela nos lave, ela nos restaure, ela nos transforme, Senhor Deus, ela nos deixe limpos, Pai, para a habitação do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, Pai, repreende todo o mal, quebra, Senhor Deus, toda a seta do inimigo, todo dardo lançado, Senhor Deus, pelo inferno contra a vida dos teus filhos, Senhor Deus, que seja quebrados, Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, toda arma forjada, Pai, contra os teus filhos, Senhor Deus, será derrubada em nome de Jesus, porque nós cremos, Senhor Deus, no teu poder. Nós cremos, Pai, no sangue de Jesus derramado naquela cruz por cada um de nós, Senhor Deus, e nós declaramos vitória no nome de Jesus. Nós entregamos as nossas vidas, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, Pai, os nossos vizinhos nas tuas mãos. Nós clamamos no poder e na autoridade do sangue do teu Filho amado, Senhor. Libertação, cura, Pai, de todos os vícios, de todos os males, de tudo que nos aprisiona, Senhor Deus, de toda a tentação do maligno, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos dá um dia de vitória, nos dá um dia, Senhor Deus, de bênção na tua presença, Pai. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome do teu amado Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus Cristo, que te peço e te agradeço. Amém. Queridos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não seja de dura cerviz, tenha um coração ensinável, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra linda na sua vida a partir do momento que você tiver esse coração. Um coração segundo o coração de Deus, como, né, Davi tinha. Davi foi um homem que pecou muito, os seus pecados estão aqui tudo registrado na palavra de Deus, mas ele tinha um coração adorador, ele se arrependia, ele voltava e o Senhor Deus sustentava ele. Por isso, queridos, tenha um coração ensinável, porque aquele que é humilde tem um coração ensinável, o Espírito Santo de Deus faz obra linda e maravilhosa, tá bom? Ó, que o amor infinito de Jesus transborde no seu coração, enchendo você, e que esse amor não fique só aí, ele transborde para outras pessoas, tá bom? Porque esse é o sentido da vida. Queridos, Jesus te trouxe aqui para isso, esse é o propósito, para glorificar o nome dele, tá bom? Então espalhe amor, seja amor, tá bom? Queridos, fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã.